Você sabia que até 95% das pessoas vão ter cãibra em algum momento da vida? E que a chance de ter uma cãibra aumenta com a idade, se tornando cada vez mais frequente à medida que o indivíduo envelhece? Nesse vídeo, eu vou explicar o que é a cãibra, falar sobre as 10 causas mais comuns e o que fazer para evitar que elas surjam. A maioria dos nossos grandes grupamentos musculares funciona de forma voluntária, ou seja, contraem e relaxam de acordo com a nossa vontade. Quando um ou mais músculos se contraem subitamente de forma involuntária, chamamos de espasmo muscular. Se esse espasmo for intenso e persistente, é chamado de cãibra. A cãibra é uma contração muscular súbita, não desejada, não intencional, bastante dolorosa e que pode durar de alguns segundos até vários minutos. Qualquer músculo de controle voluntário pode apresentar essas contrações, mas os mais comuns são os músculos das panturrilhas, os músculos anteriores e posteriores das coxas, dos pés, das mãos, do pescoço e, por fim, do abdômen. As cãibras acontecem quando existe hiperexcitação dos nervos que estimulam os músculos, fazendo com que ele se contraia com mais força e por mais tempo do que o que seria esperado numa situação voluntária. Vamos falar sobre 10 circunstâncias diferentes em que as cãibras podem ocorrer. 1. Idiopática. A causa mais comum de cãibras é idiopática, ou seja, é quando não se identifica nenhum fator que justifique o aparecimento delas. A maior parte das pessoas afetadas por esse tipo se queixa de cãibras nos membros inferiores e durante a noite. Quando elas são recorrentes, as cãibras noturnas contribuem bastante para a piora da qualidade do sono. Quando a cãibra idiopática acontece em pessoas acima dos 65 anos de idade, predominantemente durante a noite e nas panturrilhas, é chamada de cãibra noturna do idoso. 2. Atividade física intensa. A justificativa mais frequentemente utilizada para o aparecimento das cãibras com exercício intenso é a desidratação e a perda de sódio e outros eletrólitos pelo suor excessivo, muitas vezes associada à temperatura elevada do ambiente. Só que até o momento não existem muitas evidências suficientes em estudos científicos para concluir que as cãibras sejam completamente explicadas por esse mecanismo ou pelo calor. Por outro lado, existe a teoria neuromuscular, que sugere que o culpado seja o desequilíbrio entre os impulsos excitatórios e inibitórios sobre o músculo, em situações de sobrecarga muscular e a fadiga neuromuscular. Apesar das evidências para essa teoria serem mais fortes do que as da desidratação, ela também tem limitações e falha em explicar o surgimento de cãibras em certas situações. Portanto, considera-se que o mais provável é que as cãibras surjam por uma combinação desses fatores, sob circunstâncias específicas em cada atleta. 3. Hipocalcemia e hipomagnesemia. Alterações nos níveis sanguíneos de determinados eletrólitos, como cálcio e magnésio, por exemplo, também podem causar cãibras. Quando os níveis de cálcio e magnésio estão baixos no sangue, chamamos respectivamente de hipocalcemia e hipomagnesemia. Apesar de muita gente associar as cãibras à falta de potássio, o mais comum nesse caso é fraqueza ou paralisia muscular e não as cãibras. As alterações nos níveis de cálcio ou magnésio, que são causas mais importantes e comuns de cãibras do que a falta de potássio. A característica principal da falta de cálcio e de magnésio no organismo é o aumento da irritabilidade neuromuscular. Na prática, isso significa não só o aumento do risco de espasmos musculares e de cãibras, como, nos casos mais graves, até a convulsões. A falta de cálcio muitas vezes está ligada à falta de magnésio, o que contribui ainda mais para o agravamento dos sintomas. 4. Gravidez. Cerca de metade das mulheres grávidas referem cãibras durante a gravidez, especialmente no último trimestre.
Apesar de muitas vezes se considerar que a falta de magnésio é responsável por esse sintoma, a causa exata não está completamente esclarecida. Os estudos que avaliaram a eficácia da reposição de magnésio para o tratamento das câimbras na gravidez não são conclusivos. Provavelmente, a causa é multifatorial e envolve redução dos níveis de magnésio, mas também alterações da função neuromuscular, ganho de peso excessivo, compressão dos nervos periféricos, redução do suprimento sanguíneo para os músculos e aumento da carga muscular dos membros inferiores. 5. Diabetes. As câimbras são comuns nos pacientes com diabetes por causa da neuropatia diabética, que ocorre quando a doença causa uma lesão neurológica que acomete os nervos periféricos. Além de outros sintomas como dormência, dor e formigamento, a neuropatia diabética provoca hiperexcitabilidade dos nervos e, consequentemente, maior chance de espasmos musculares. A incidência das câimbras aumenta nos pacientes diabéticos que têm, para além da neuropatia diabética, nefropatia diabética com perda de função renal, quando existe acometimento dos rins pelos diabetes. 6. Cirrose hepática. Câimbras são uma queixa comum dos doentes com cirrose. Existem estudos que reportam quase 90% dos pacientes com câimbras. Elas podem ocorrer em qualquer lugar do corpo, são geralmente noturnas e não existe relação com a idade do paciente e nem com a doença que levou à cirrose ou ao uso dos diuréticos. A causa não é muito bem compreendida e deve, de novo, ser multifatorial, envolvendo alterações do metabolismo, disfunção dos nervos e variações do volume sanguíneo que ocorrem habitualmente nos pacientes com cirrose. 7. Hemodiálise. Uma das principais queixas dos pacientes que fazem hemodiálise é a existência das câimbras durante a sessão, geralmente perto do fim ou então após o seu término. Os músculos mais acometidos são os dos membros inferiores, mas as mãos, os braços e o abdômen também podem ser atingidos. As pessoas mais velhas e com maior ganho de peso entre as sessões de diálise estão sob maior risco. Da mesma forma que nos outros casos, não existe uma única explicação para a ocorrência das câimbras nesses pacientes. O mais provável é que seja uma combinação de níveis reduzidos de sódio no organismo aliado à remoção de líquido durante o tratamento. Quanto maior for a necessidade de retirar líquidos numa única sessão de hemodiálise, maior a incidência de câimbras. 8. Doenças neurológicas. Algumas doenças neurológicas, como a síndrome do túnel do carpo, a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla e a doença de Parkinson, estão associadas a maior incidência de câimbras. Na realidade, qualquer doença que acomete os músculos ou os nervos pode aumentar o risco de câimbras. 9. Alterações vasculares. Quando as artérias responsáveis pela irrigação dos membros inferiores estão bloqueadas, total ou parcialmente, nós chamamos isso de doença arterial periférica. Nesses casos, não chega sangue em quantidade suficiente a todas as partes da perna, e aí pode haver uma dor tipo cãibra nos músculos quando se faz algum esforço físico, que é o momento em que geralmente é necessário que haja um aumento do suprimento sanguíneo para aquela parte do corpo. Pessoas que têm varizes ou dificuldades de drenagem do sangue pelas veias dos membros inferiores, a chamada insuficiência venosa, também estão mais propensas a sofrerem de câimbras noturnas, além dos sintomas habituais de pernas cansadas e inchaço. Novamente, não parece haver uma explicação única que justifique o aumento da incidência de câimbra nesses pacientes, devendo se tratar de uma combinação de diversos fatores. 10. Hipotireoidismo. A redução dos níveis de hormônio tireoidiano, independente da causa, pode causar uma série de sintomas neuromusculares e musculoesqueléticos, como dor e fraqueza muscular, rigidez e câimbras. A falta de hormônios tireoidianos em níveis adequados faz com que o metabolismo reduza, provocando alterações no corpo todo. E nos músculos, além da redução do consumo energético, a mudança dos tipos de fibras musculares, a diminuição da carnitina muscular, alterações do metabolismo do cálcio e dos níveis de sódio no sangue são os principais fatores associados ao surgimento das câimbras.
Até 80% dos indivíduos com hipotireoidismo manifestam sintomas neuromusculares. Esses sintomas costumam ser completamente revertidos uma vez que os níveis hormonais voltem a ficar equilibrados. Também é importante lembrar que existem vários medicamentos que aumentam a chance do surgimento de câimbras, como os diuréticos, as estatinas, que servem para reduzir o colesterol, e os broncodilatadores, como o salbutamol, que são utilizados na asma e na bronquite. Mas existe forma de prevenir o aparecimento das câimbras? Uma forma simples e aparentemente eficaz de se prevenir as câimbras noturnas é realizar alongamentos dos músculos da parte posterior da perna antes de dormir e durante o dia, 4 vezes por dia inicialmente. Outra medida que pode ajudar é não prender as pontas dos lençóis no pé da cama, para não correr o risco dos pés ficarem flexionados durante a noite, com o peso do lençol e dos cobertores. Para as pessoas sedentárias, parece haver algum benefício em fazer um exercício leve antes de deitar, como 15 minutos de bicicleta ergométrica. Para quem costuma ter câimbras durante os exercícios, deve-se fazer alongamento antes e após o exercício e se manter bem hidratado durante o esforço. Além disso, evitar ambientes muito quentes. Outra medida preventiva é manter um estado de hidratação adequado em indivíduos sob maior risco de desidratação, como os idosos, especialmente os que fazem uso de diuréticos. Evitar o excesso de álcool e de cafeína ajuda, porque essas substâncias têm propriedades diuréticas. Alguns pacientes se beneficiam de suplementação vitamínica com complexo B ou vitamina E. Suplementos à base de potássio ou de magnésio não devem ser utilizados sem orientação médica, uma vez que raramente trazem qualquer benefício e o excesso dessas substâncias no sangue pode ser prejudicial à saúde. Finalmente, os pacientes com câimbras em consequência a um problema específico de saúde, como o hipotireoidismo, vão melhorar com um tratamento específico da doença. Se você quiser saber mais sobre as câimbras ou sobre alguma das doenças abordadas nesse vídeo, acesse os links que estão aqui embaixo na descrição. Até a próxima!